ouvindo aqui, irmão, nós cantamos, né, assim que começamos a cantar, e cantamos mais uma versão desse Aleluia, não é? Como disse o irmão Carlos, tem várias versões, e poder pensar no poder que tem a música. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o autor desta música é um judeu que se tornou monge budista. E nunca vi uma música feita por um judeu budista tão cantada pelos cristãos, quer católicos e quer protestantes ou evangélicos, como esta, né? Dentro das versões. A versão original fala da queda de Davi, né? Ele é monge budista, mas continua judeu e, portanto, está ligado às tradições judaicas, e a música, a letra original, foi ele também, David Cohen, né? A letra que ele faz fala da queda de Davi com Batseba, das lições que Deus trouxe para a vida dele à luz disso. Nós estamos, nesse mês, celebrando os 500 anos da Reforma, e há muitos coros católicos romanos cantando o Castelo Forte, né? Exatamente até para lembrar a Reforma, apesar de uma autoridade do Vaticano esta semana ter aproveitado as celebrações para mandar um recado aos protestantes. Já se passaram 500 anos, está na hora de vocês voltarem. Houve tempo, né, de vocês pensarem e repensarem. Bem, nós teríamos um outro recado também para dar, né? É claro que não é uma palavra oficial do Vaticano, mas é alguém que tem importância dentro desse contexto e, de qualquer maneira, revela um desejo que ele tem no seu coração, e a gente não podemos, né, obviamente, repreender ninguém por ter essa vontade de ver um outro grupo que se considera afastado, retornar aos seus ensinos primitivos. Nós estamos dentro do tema usado ainda pela Convenção, vai mudar o tema no próximo ano, quando a Convenção Batista Brasileira vai se reunir em Poços de Caldas. Aí nós já vamos ter um outro tema. Eu esqueci, eu sabia, mas agora esqueci. Mas ainda estamos mantendo esse tema desde 2016, sobre o reino de Deus, né, o poder do reino em nossas vidas, e o texto é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Quantos trouxeram suas Bíblias? Levantem. Pois é, podia ter mais. Vamos ver lá 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, e eu quero que a gente faça assim, 2 vezes a leitura bem forte, né? Uma primeira para dar um ensaio, e a segunda para fazer uma leitura bem forte. Quantos tem a NVI aí, por favor? Quantos são da NVI? Ok, vamos deixar então os irmãos primeiro que têm as suas versões ditas tradicionais, para fazerem as suas leituras. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Podem ficar de pé e ler, os irmãos, das versões ditas tradicionais. Fiquem de pé e vamos ler. Fazer isso, senão vocês acabam dormindo. Já tem gente aí bocejando, né? Vamos ver? 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pode sentar os irmãos da NVI, que são menos gente, mas pouco menos, mas vamos dizer mais forte do que os irmãos disseram. Vamos lá. Eu não vou ler no microfone, porque senão é covardia. Então os irmãos podem ler. 1, 2, 3. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Viu só? Minoria não quer dizer muita coisa. Pode sentar. Deus abençoe, querido. Quero agradecer, irmão, sempre essa oportunidade. Bom, agora passou da igreja, tenho que deixar de falar. Não é verdade, não, né? E sempre que os irmãos me dão essa chance em qualquer reunião, qualquer encontro da igreja, eu me sinto realmente privilegiado, feliz, né? Por causa disso. Há algumas versões deste texto que são até interessantes e que vale a pena ser colocadas diante dos irmãos. Há uma tradução da Bíblia chamada O Livro, e a versão deles é: porque o reino de Deus não é só discursos, é sobretudo viver pelo poder de Deus. A versão católica mais tradicional diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Existe uma versão que é usada na fronteira de Portugal com a Espanha, chamada Vocáligo
é uma mistura meio de português com espanhol, mas é mais ou menos assim, porque o reino de Deus não está no que se diz, senão no que se é capaz de fazer. Ou seja, o reino de Deus não está no que se fala, mas sim naquilo que se é capaz de fazer. A tradução alemã em português, porque o reino de Deus não se faz com discursos, mas com a prova do poder de Deus. Enfim, o reino de Deus, o caminho de Deus, não é mera conversa, tem de ser vida cheia de poder. Né? A ideia central é esta. Quando Jesus, irmãos, diz o reino de Deus já está entre vocês, como Carlos lembrou isso na sua palavra inicial, lá em Lucas 17, 21, é porque o reino estava entre as pessoas, porque Jesus estava presente. Jesus é tudo que se pode entender, é na verdade a síntese do próprio Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando do próprio Jesus Cristo, porque sem Jesus não haveria, né, o Evangelho. Quando nós falamos do reino, também estamos falando do próprio Jesus. E ele disse depois, eu edificarei a minha igreja, lá em Mateus 16, 18. Então nós aprendemos que, a igreja foi criada no reino ou pelo reino. 2, desta forma, a igreja não é o reino. 3, a igreja então é para testemunhar do reino como instrumento do reino. E 4, a igreja pode ser considerada como a guardiã do reino. Essa foi uma expressão usada por George Trumbull, um filósofo, psicólogo, educador, teólogo e pastor congregacional, o que é muito interessante, a igreja como a guardiã do reino. O reino está entre vocês, o Senhor Jesus disse, mas sem dúvida, o reino não está no mundo da forma como estará quando acontecer o domínio de Deus sobre o mundo, quando acontecer o que a Bíblia chama de os novos céus e a nova terra. Nós podemos dizer que o reino foi inaugurado pela vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus e depois pelo derramamento do Espírito Santo no mundo. Isto é, o reino de Deus já chegou, mas o reino de Deus não foi consumado. É uma realidade presente, mas ainda não está consumado, ele não está existindo em sua plena força. O fato do reino ser uma realidade presente nos faz então vislumbrar a porta que nós temos de entrar. Ele está em parte presente, porque Jesus o inaugurou entre nós, embora a ideia do reino já venha desde o Antigo Testamento, né? Mas ele inaugura a realidade do reino entre as pessoas por causa da presença dele. Como nós somos os seus representantes, nós somos os representantes hoje de Jesus Cristo, então esta parte do reino que ele trouxe, aguardando um dia quando ele será, há de funcionar de forma total e completa, por isso nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, nós somos então esses continuadores. E às vezes, meus irmãos, a nossa mesmice, né, torna irrelevante esta realidade. A nossa maneira de viver o cristianismo tem às vezes colocado a realidade do reino, ainda que parcial, em dificuldade. Se nós estamos no reino, se fazemos parte do reino, porque recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, e quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, entra no reino, antes de entrar na igreja. Quando se aceita Jesus Cristo, se passa a fazer parte do reino de Deus, mesmo antes de se fazer parte da igreja local. Obviamente que quando se aceita Jesus Cristo, já se faz parte, né, da igreja invisível, da chamada igreja universal. É outra igreja universal, tá bom? Muito bem. Então, é diferente, não é? A ideia do reino com a igreja, exatamente por causa disso. Às vezes, usamos dizer que a igreja é uma agência do reino de Deus. Se estamos no reino, nós precisamos praticar os princípios do reino. E aí, irmãos, é que nós trabalhamos, às vezes, de certo modo, para o fracasso dessa ideia do reino de Deus já entre nós. Tanto que não são poucas vezes quando pessoas
que não fazem parte do reino de Deus, porque não fazem parte da igreja de Deus, porque não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Eles às vezes estão nos dando exemplo de obras do reino melhor do que nós fazemos. Chega a ser triste verificarmos isso na história do mundo hoje, de grupos humanitários, de grupos de pessoas completamente altruístas, que abrem mão do seu tempo, abrem mão de família, abrem mão de dinheiro, abrem mão de profissão, para servir a humanidade que sofre, estabelecendo entre essas pessoas que eles alcançam os princípios do reino. Quando muitas vezes a igreja até tem feito isso, dizer que não faz também seria obscurantismo, né? Mas não fazemos, na verdade, com a mesma ênfase e não nos apresentamos tanto como essas pessoas se apresentam. Parece que a gente quer viver, na maior parte das vezes, o reino dentro das nossas quatro paredes. Se estamos no reino, nós precisamos praticar, como disse, os princípios do reino: justiça, verdade, misericórdia e anúncio do Evangelho em sua integridade. É verdade, a vida cristã, ou seja, a vida de quem está no reino de Deus, também chamado de reino dos céus, não é? Só Mateus usa a expressão reino dos céus, talvez pelo aspecto judaizante, né? O mais apegado à cultura judaica por parte de Mateus. Os teólogos, alguns tentam traçar uma ligeira diferença entre o reino de Deus, sendo o reino dos céus, o reino do milênio, ou o reino que vai se referir mais a esses novos céus e nova terra, mas a maior parte desses teólogos acham que não se pode fechar a questão em relação a isso, e, na verdade, se trata apenas de duas maneiras diferentes de se falar da mesma coisa. A vida de tal pessoa, as nossas vidas, portanto, não pode ser uma caminhada de queda em queda. Mas parece, irmãos, que muitos de nós estamos vivendo esse tipo de vida dentro desse nosso cristianismo. Nós estamos caminhando de queda em queda, cai aqui, cai acolá e volta a cair. Não é bem como aquele ineto, né? Cai aqui e acolá e levanta. Não, cai aqui, cai acolá e continua caindo. Mas nós também sabemos que as nossas vidas não conseguem ser uma caminhada ascendente, de vitória em vitória, sem quedas. Só que usando uma expressão do pastor Guilherme Pereira de Azevedo, ele disse uma vez: o crente genuíno, eu achei muito interessante isso, o crente genuíno, quando tropeça, já tropeça degraus acima, na escada que conduz à vida da integridade, da santidade e da vitória. Isso, irmão, se a gente não cair, não retrocede, porque tem gente que cai e volta a um estado pior, né, do que o anterior. Aí complica essa ideia. Por isso que ele fala: o crente genuíno cai. Não tem como não cair. Mas até quando ele cai, ele já está num degrau superior. Porque ele caiu num degrau subindo já para essa busca, né, da perfeição, enfim, da integridade da personalidade, do ser Jesus Cristo em nós, que só vamos conseguir, é verdade, quando terminarmos esta vida e estivermos nessa nova vida que Ele nos promete, mas que nós temos, é algo que nós temos que perseguir cada dia que nós acordamos e cada dia que nós vivemos. Nós cantamos aqui há pouco: quero aprender com meus erros e nunca mais cometê-los. Eu fico pensando quantos de nós, quando começa a cantar esse hino, aí se lembra e eu continuo cometendo, né? Eu cantei esse corinho no mês passado e agora estou cantando de novo e eu não estou com aqueles mesmos erros. Quer dizer, eu ainda não aprendi a corrigir esses erros. Isso, na verdade, irmãos, não é certo, não é agirmos com isso, porque nós começamos a trazer para o reino de Deus problemas sérios, um problema da incoerência. O reino de Deus, é onde nós temos de mostrar que esta nossa mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, e aí nós dizemos Senhor e Salvador absoluto, não é mero discurso. Não pode ser um mero discurso composto por palavras vazias. Esse reino de Deus tem de ser a manifestação e vivência de poder. Do poder do Espírito Santo de Deus em nós, que é, antes de tudo, a graça de Deus nos alcançando quando nós estamos
em grande dor e desassossego, quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, não só da doença, mas também de uma vida vazia, irmãos, porque a vida vazia na vida do cristão regenerado se transforma num vale de sombra da morte. Porque ele não está vivendo, a sua vida está sendo incoerente, mas é nesse momento, não é, que o poder do Espírito Santo de Deus pode mudar as coisas. Porque nós precisamos mostrar ao mundo, mais do que teorias, mais do que teologia, mais do que igrejismo, mais do que sermões. O reino de Deus é ação, é poder mudar as coisas. Nesse mundo, irmãos, no qual os que se dizem parte do reino de Deus só tem palavras, discursos, coreografias, mas não tem o poder de Deus, nós estamos vendo coisas realmente esquisitas, esdrúxulas, né, acontecendo. Eu estava lendo um desabafo de um pastor luterano. Ele disse que foi preparar crianças para serem batizadas, eles batizam nenéns e precisam de padrinhos, né? Então, ele disse, havia um padrinho que era luterano, era da minha igreja, e havia uma madrinha que era católica. Eles têm esse problema do batismo ter a mesma forma, não o Pai, Filho e Espírito Santo, então pode até ter madrinha católica. E ele disse, bom, eu resolvi fazer a pergunta básica que eu faço a todos os que se candidatam a ser padrinhos ou madrinhas. Eu perguntei, quantos de vocês que querem ser padrinhos e madrinhas têm certeza de que vão para o céu? É uma pergunta assim, não é? Corajosa de fazer. E ele disse, queridos, eu fiquei estarrecido, porque o meu luterano levantou a mão e disse assim, eu sei que vou para o céu porque eu sou uma pessoa muito boa. E a moça católica levantou a mão e disse assim, eu sei que vou para o céu porque fui batizado e porque Jesus morreu na cruz por mim. Ele disse, está tudo invertido. Porque o que eu esperava, essa resposta era do outro, e não da outra pessoa. Ele disse, bem, eu até fiquei feliz, porque eles estão compreendendo isso é ótimo, né? Mas a minha felicidade, do outro lado, foi muito grande, né? Porque o que essa pessoa está fazendo na nossa comunidade? E ele disse, é uma pessoa que há anos, né, está conosco, mas até hoje não aprendeu que se é salvo pela graça, pela misericórdia, e não porque você é bom, né? Não porque você é bom, não dá para ser bom, né, sem aceitar Jesus Cristo. Eu não posso me esquecer, irmãos, daquela uma situação que o mundo viveu, de uma grande catástrofe, me parece que foi na época do tsunami, foi? Aquele tsunami na Indonésia, que matou tanta gente que até hoje não se sabe, né, o número certo, quando os líderes dos Médicos Sem Fronteiras chegaram na televisão e disseram, não nos mandem mais dinheiro, nós não precisamos mais de dinheiro, já temos o suficiente. Irmãos, aquilo me deu uma rasteira. Sabe por quê? Eles são os Médicos Sem Fronteiras. Eu estive com eles em Angola, conversei com eles. A maioria deles são ateístas. A maioria daqueles médicos não crê em Deus, não tem compromisso nenhum com religião nenhuma, mas largaram os seus consultórios na Europa, deixaram suas famílias para viverem nas guerras. E muitos perdem a vida, porque eles entram debaixo das balas mesmo para poder socorrer os que estão feridos. E eu fiquei olhando aquele testemunho, né, que já estão fazendo o que se espera do reino de Deus, e mais ainda, quando nesse meio, quando tantos evangélicos e tantas igrejas evangélicas estão aí envolvidas sob acusação de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro, de desonestidade total, né, em relação às suas práticas. Nós temos uma organização que não tem compromisso com Deus, mas que está cumprindo os requisitos do reino de Deus. É um tapa, irmãos, que nos é dado sem dúvida nenhuma. Não adianta a gente tentar explicar isso ou aquilo, porque na verdade nós temos que ter humildade suficiente de reconhecer que isso não poderia acontecer. Não é que eles não fossem honestos, sejam honestos, mas o problema é que do nosso lado
Não era para acontecer tantas acusações de desonestidade, de desvio de dinheiro, enfim, de coisas aí que os irmãos sabem, pavorosas, né, que não é preciso ficar lembrando. Também que não são todos os evangélicos, obviamente, que não estão envolvidos nisso, mas o povo tem muita dificuldade em separar essas coisas. Não é? Houve agora uma reportagem, um artigo de um jornalista na revista Veja, escandaloso. Ele sentou a ripa na gente legal. Já é um senhor, né? Repórter já com certo conhecimento, mas ele disse mesmo que nós somos pessoas não gratas. Que a maioria das pessoas que não são evangélicos não toleram mais a gente, não suportam mais a gente. A gente vê esse clima anti-evangélico crescer cada dia mais. Eu tenho avisado a igreja, né, que nós vamos enfrentar problemas sérios, porque há algum tempo atrás, quando você chegava e pregava que só Jesus salva, a pessoa podia não concordar, mas até entendia, achava até interessante, né, o seu zelo por isso, mas hoje eles não querem nem ouvir isso. Não querem nem ouvir isso. Nesse mundo relativista, né, que se está vivendo, onde não há verdade absoluta, dizer isso é desrespeitar os seres humanos e coisas parecidas, não é? Parecidas. Não sei se os irmãos sabem, mas a ONU, parte do departamento infantil da ONU, votou, irmãos, que levar crianças à igreja com menos de 10 anos é desrespeitar os direitos humanos da criança. Olha que ponto nós estamos chegando. Não é uma organização de ateus, não, a própria ONU disse isso. Levar crianças com menos de 10 anos à igreja é desrespeitar os direitos humanos das crianças. As trevas estão descendo, podem ter certeza disso. Cada dia mais a nossa situação vai sendo dificultada, porque nós deixamos, em parte, acontecer isso quando não levamos os princípios do reino de Deus a sério. Porque se vivêssemos intensamente, extensamente, as verdades do reino, com o poder do Espírito Santo atuando sobre nós, o mundo teria dificuldades. Poderia não aceitar, não concordar, não gostar, mas teria muitas dificuldades em se levantar contra nós. O que aconteceu com os primeiros discípulos, pregadores, lá do livro de Atos? O que Lucas diz sobre eles? Sobre a reação das pessoas em relação a eles. Eles caíam na graça de todas as pessoas. E qual era a mensagem daqueles discípulos, irmãos? Qual era a mensagem daqueles primeiros pregadores? O reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. Com certeza. E eles caíam na graça de todo o povo. Hoje está ficando difícil cair na graça das pessoas, pelas informações que eles têm e que nós pouco podemos fazer, né? Às vezes, para mudar isso. Tem um monte de vídeo que a gente já fez. Talvez a sua dúvida, a sua pergunta já está respondida aqui. Então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.